Pontualmente 10 horas da manhã, ótima sexta-feira a todos. Fique ligado com a gente porque agora você confere notícias do Brasil e do mundo. A tragédia no Rio Grande do Sul tirou a vida de ao menos 113 pessoas pelas fortes chuvas que castigam o estado desde o início da semana passada. Além das mortes, 756 vítimas estão feridas, 146 desaparecidas e mais de 406 mil pessoas estão fora de casa por causa das chuvas que castigam o estado gaúcho. A quantidade de pessoas desalojadas no Rio Grande do Sul mais que dobrou em 24 horas. São pessoas que tiveram em algum momento que deixar suas casas e buscar abrigo nas residências de parentes, amigos ou em abrigos públicos. Os abrigos do estado receberam 68.519 pessoas. No total, 1.740.000 gaúchos já foram afetados de alguma forma pelas enchentes, ou seja, perderam casas, estão sem luz, água ou comida. Em relação aos municípios atingidos, o número chega a 431, o equivalente a mais de 80% das cidades. As autoridades estão em alerta para o agravamento da situação no estado. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuvas fortes no Rio Grande do Sul a partir desta sexta-feira. Além disso, também há previsão de frio. O país vizinho Uruguai também sofre com as enchentes. As inundações já deixaram mais de 2.000 deslocados no Uruguai, uma boa parte em departamentos vizinhos ao Brasil. O Sistema Nacional de Emergências informou que 2.184 pessoas tiveram que deixar suas casas no norte, nordeste e centro do Uruguai, das quais 534 foram levadas para abrigos e 1.650 se refugiaram em casas de familiares ou amigos. O departamento mais afetado é o 33, onde 1.130 pessoas tiveram que abandonar suas casas. As doações não param de chegar no Rio Grande do Sul, por isso a Prefeitura de Porto Alegre decidiu fazer uma obra para facilitar a passagem dos donativos. A passarela que liga o centro comercial à região metropolitana de Porto Alegre está sendo demolida na manhã de hoje, isso para que aconteça a criação de um corredor humanitário. Como a estrutura é muito baixa, veículos de grande porte não conseguem passar pelo local. A demolição vai ajudar os caminhões a chegarem rapidamente. Além disso, tratores estão colocando terra na via para que seja possível a passagem dos veículos. Mas a previsão de chuva e ventania pode dificultar ainda mais essa ajuda e principalmente os resgates. O maior volume de chuvas é esperado para a Serra Gaúcha e o mau tempo deve permanecer durante todo o fim de semana, o que pode aumentar o número de afetados atualmente em 1.700.000 pessoas. Nas últimas horas, o nível do Guaíba, que bateu recorde histórico, começou a baixar. Está em 4,77 metros, mas ainda acima da cota mínima de inundação, que é de 3 metros. E olha só, os eventos climáticos extremos serão mais frequentes no Brasil. Um alerta foi feito por especialistas no momento em que o país enfrenta as piores enchentes na história do Rio Grande do Sul, que devastaram cidades, como acabamos de ver, deixando um rastro de destruição, mais de 100 mortos, além de centenas de milhares de desabrigados. Inundações históricas, recorde de incêndios florestais, ondas de calor sem precedentes e secas. Os especialistas advertem que os eventos extremos se multiplicam e serão cada vez mais frequentes no Brasil. O pior desastre climático da história do Rio Grande do Sul já deixou mais de 100 mortos e arrasou com a economia do estado agrícola. As autoridades afirmam que a recuperação pode levar meses ou até anos e um grande plano de reconstrução será necessário. Outras tragédias atingiram o Brasil recentemente. No ano passado, o país registrou 1.161 desastres naturais, uma média de mais de 3 por dia. Os números são um recorde desde que os registros começaram em 2011, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. O
O fenômeno natural do El Niño também tem causado um impacto, mas os especialistas afirmam que os eventos climáticos extremos ou raros estão cada vez mais frequentes devido ao aquecimento progressivo do planeta. As chuvas extremas no Brasil no ano passado causaram pelo menos 132 mortes e mais de 9 mil feridos, enquanto cerca de 74 mil pessoas perderam suas casas. Os danos materiais foram estimados em mais de 5 bilhões de reais. No Rio Grande do Sul, o balanço provavelmente será pior do que em todo o ano de 2023. E o número de afetados e os prejuízos econômicos ainda são incalculáveis. As emissões de dióxido de carbono para o meio ambiente são as principais responsáveis pelo aquecimento global. Entre janeiro e abril foram registrados mais de 17 mil incêndios florestais, mais da metade deles na região amazônica, onde aumentaram 153% em um ano, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A Amazônia, a maior floresta tropical do planeta, também sofreu uma seca histórica no ano passado. E nos destaques internacionais, o Reino Unido saiu da recessão no primeiro trimestre do ano. O resultado ficou acima do esperado por analistas e pelo Banco Central Britânico. A economia do Reino Unido superou a recessão do ano passado, com um crescimento de 0,6% do Produto Interno Bruto no primeiro trimestre de 2024. O anúncio foi feito pelo Escritório Nacional de Estatísticas. O PIB britânico registrou contração de 0,1% no terceiro trimestre do ano passado e de 0,3% no quarto trimestre. Economistas consideram que 2 trimestres consecutivos de contração representam uma recessão técnica. A recuperação da economia nos 3 primeiros meses do ano ficou acima do previsto pelos analistas, que projetavam um crescimento de 0,4%. O Banco Central Britânico também foi mais pessimista em suas previsões, igualmente de 0,4%. Na quinta-feira, a instituição que elevou as taxas de juros 14 vezes entre dezembro de 2021 e setembro do ano passado, decidiu manter a taxa básica em 5,25%. O Banco Central Britânico afirmou que está otimista a respeito de uma queda da inflação, o que vai permitir reduzir as taxas de juros nos próximos meses e, assim, aliviar o peso econômico sobre as famílias e as empresas. E falando agora sobre o conflito no Oriente Médio, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que Israel é forte o suficiente para lutar sozinho. A declaração do líder israelense foi dada depois de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciar a suspensão do envio de armas ao país judeu. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que se Israel tiver de ficar sozinho no conflito, ficará sozinho e lutará com unhas e dentes. Na Guerra de Independência, há 76 anos, éramos poucos contra muitos. Não tínhamos armas. Havia um embargo de armas a Israel. Mas com o nosso grande espírito, heroísmo e unidade vencemos. Estamos determinados e estamos unidos para derrotar os nossos inimigos e aqueles que procuram as nossas almas. Se tivermos que ficar sozinhos, ficaremos sozinhos. Já disse, se for preciso, lutaremos com unhas e dentes. O presidente americano Joe Biden alertou na quarta-feira que vai deixar de fornecer a Israel projéteis de artilharia e outras armas se uma grande ofensiva for lançada contra a cidade palestina de Rafah, em um aviso sem precedentes de Washington. Mais informações do Brasil e do mundo daqui a pouco às 11 horas da manhã. Muito obrigada pela companhia, um bom dia para você.